Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Amém. Esse é o que é eternidade, gente. Esse é o que é eternidade. Obrigado, Jesus, para essa realidade que você mostra para nós. O que é unidade, o que é igreja, o que seu corpo é. E unidade com nosso Pai, comunhão com nosso Pai. Esse é o que nosso desejo na nossa vida, Jesus. Nós queremos, Pai, aguarda nossa comunhão com você, Pai. Com você, Pai. Eu oro, Pai, sobre cada um que ouve nossas palavras, o que nós desejamos do nosso coração, o desejo da nossa vida, para fazer comunhão com você, Pai. Para cada um, dá-me unidade com o Pai. Obrigado, Pai. Aguarda, Pai, cada coração para a sua palavra. Aguarda, Pai, cada um, cada mentalidade para a sua palavra. Lava e limpa nossa alma, nossa mente para a sua verdade, Pai. Nós queremos unidade e comunhão com nosso Pai. Amém. Amém. This was the desires of Jesus' heart. Esse era o desejo do coração de Jesus. It's your personal unity, A sua unidade pessoal, to be one with the Father, em ser um com o Pai, as Jesus is one with the Father. como Jesus é um com o Pai. This is why Jesus said, "This is my prayer, Father." Por isso Jesus disse, essa era a minha oração. This prayer, it was immediately before his death, by E just essa minutes. oração foi feita apenas alguns minutos antes da sua crucificação. This is the last words of Jesus, Essas foram as últimas palavras de Jesus, that he prays that our soul encounters the Father, a qual ele orou para que a nossa alma encontrasse com o Pai, and we have unity of the soul with the Father. para que houvesse unidade entre a nossa alma e o Pai. And this what makes church, guys. Porque isso é o que faz uma igreja. It's a personal separation from the world. A separação pessoal da sua vida com o mundo. It's a personal choice to be united with the Father. Escolhas pessoais de se unir a Cristo. As Achilla says that we're not desiring to have a communion of social life like the Como eu churches do disse na today. nossa última comunhão, não é o objetivo e não desejamos ter um grupo social. Why? Por quê? Because this is not written. Porque isso, um grupo social, não é bíblico. It's not about just to have social life together, Não é a respeito de ter uma vida social juntos, but it's to have a heavenly life together. mas de ter uma vida celestial juntos. Each one of us, guys, born into families that we never choose, Cada um de nós nasceu numa família que nós não escolhemos. right? It's the same with us to God. E a mesma coisa a nossa vida para com Deus. Only the true sons of God who born into the family of God, Somente aqueles filhos verdadeiros de Cristo, nascidos na família dele, we can be together, but there is sons of God and there is sons of Satan, and we don't understand. porque We don't know. nós podemos estar juntos, mas ainda assim ser como os filhos de Satanás ou filhos de Deus. And this is what the religious structure is, right? E isso é o que a religião estrutural faz. So somehow when we was in CDA with you guys, Quando nós estávamos com vocês em Conceição do Araguaia, we exposed a lot about the religious structures, nós expomos muitas coisas sobre a estrutura religiosa, but we didn't
put the constructions for the foundations of what the real church is according to the truth. Mas agora nós precisamos colocar as fundações do que realmente é a igreja de Cristo pela palavra da verdade. So we build up ourselves as a body of Christ as Jesus commanded to Para be. que nós venhamos construir o corpo de Cristo à luz do que Jesus disse para ser. Not as we think or have Não como opinions nós about. pensamos ou temos uma opinião. Because of this we have many dominations, many churches, many divisions. E por causa de tantas opiniões e interpretações, há tantas divisões no meio cristão. This is a fruit of living by your personal opinion, Porque esse é um fruto de viver para sua opinião pessoal. right? So first of all, guys, that I want to talk about today, Então hoje, em primeiro lugar, nós queremos falar sobre your personal life with God. a sua vida pessoal com Deus. Because we can't be at church without members É of heavenly impossível family. ser igreja sem ser membros celestiais da família de Cristo. We're gonna be another group of hypocrisy. Caso contrário, nós nos tornaremos outro grupo de hipócritas. Right? Certo? So today I'm gonna put foundations for what the communion with Abba is. Então hoje nós iremos explicar quais são as fundações da comunhão com o Pai. Because God spoke to us and commanded us to do this. O Senhor nos comandou fazer isso. Because I believe that God wants to produce a leaven that He can add it upon it. Pois eu creio que o Senhor precisa fazer de vocês um fermento para que Ele possa confiar ou adicionar de pessoas a vocês. And because of this, we want to lay down the foundations of truth that E por Jesus causa commanded. disso, nós iremos colocar todas as fundações da verdade faladas por Jesus. And the response of each one of you, E a resposta de cada um it's what will make the difference, é o que trará a diferença. right? So, first of everything, guys, I want to talk about your own life with the Lord. E em primeiro lugar, nós queremos falar sobre a sua vida pessoal com Deus. What's the difference between your life and another people, maybe they Muslims or Jewish? Qual a diferença entre a sua vida e a vida do muçulmano, a vida do judeu? Or Indians worshipping the sun and cows and macacos? Ou a vida dos indianos que estão adorando os macacos, as vacas, o sol? It's your own commitment heart to do the truth. A única diferença entre você e essas pessoas é a sua responsabilidade em fazer a verdade. You need to make the decisions of being committed to the Lord. Você precisa tomar a decisão de ter responsabilidade para com Deus. And because of this, Jesus said in Luke E 14, por causa disso, Jesus disse em Lucas 14, 16 to 24, Lucas 14, de 16 a 24. open it, guys, with us too, please. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas 14, Luke 14, Yeah, Luke from 14, 16 to 24. de 16 a 24. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Desculpas. This is a problem of life, guys. Esse é o problema da vida, desculpas. That you didn't put Jesus, put His word as priority one in your life. Quando você não está colocando Jesus como a prioridade número 1 na sua vida. This is exactly what Jesus is gonna say today. Essa história aqui é exatamente o que está acontecendo e o que Jesus está dizendo. Verso 18, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe, estou ocupado, eu tenho uma propriedade para vigiar. While you're reading, think about your own life, guys. Enquanto você estiver meditando nisso, seja sincero com a sua própria vida. Because the devil wants you to think about others. Porque o diabo quer que você ache que não, eu não sou assim, fulano é quem é. I am okay. Eu tô Right. ok, eu sirvo a Deus.
Be aware of this. Tenha muito cuidado, This voice of evil spirits, not the voice of Holy Spirit. porque a voz que te diz está tudo ok é a voz de espíritos malignos e não do Espírito Santo. Então um disse, não, eu tenho que viajar, desculpa. O outro disse, acabei de comprar 5 jumentas de bois e eu estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. O outro ainda disse, olha, eu acabei de me casar, estou de férias, estou de lua de mel, não posso ir. O servo voltou e ele relatou tudo isso ao Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provarão do meu banquete. What is a banquet? Que banquete é esse que Jesus estava falando? What is a banquet? Qual que é o banquete? The banquet is the kingdom of God. O banquete chama-se Reino de Deus. And the kingdom of God is here E today. se o Reino de Deus está aqui hoje, It's not there in Jerusalem. como vocês já sabem, não está lá em Jerusalém, God is among us, e Deus está entre nós, right? But the point, what's our response to the king? aonde está a sua resposta a todas as vezes que o Senhor tem te chamado? What's your personal response to the King Jesus who invited you to join him in the kingdom? Como você tem respondido a Jesus Cristo todas as vezes que Ele fica te alertando e te chamando para o compromisso do reino? Your job have your priority. O seu trabalho é mais importante? Maybe your marriage, Seu casamento? maybe your family, A sua própria família está sendo mais importante? maybe your own priorities, As your own, suas próprias prioridades, a your sua own vida things, privada, o your own seu life. dinheiro, a sua própria vida. right? And this, guys, what's blocking you E isso é exatamente o que está te bloqueando from eating the banquet that de the Father. comer do banquete a qual prepared o for Pai you. preparou para você. Can you see? Você precisa ver isso, querido. This message is for today. Essa mensagem é para você. It must speak to you E today. essa mensagem hoje deve falar com você. Let me explain this more by opening Matthew 25. Então nós vamos explicar essa explicação, essas palavras de Jesus em Mateus 5. 31 to 40. Mateus 5, 31 a 40. de 31 a 40. Eu falo português. Mateus 5, de 31 a 40. Foi dito, the one who verse, 25? 25? de verse. No, this Matthew match is 5. 5. 25. Sorry. Ah, Matthew 25. Yes. Queridos, desculpa, é Mateus 25. From where to where? É Mateus 25, From 31 to 40. de 31 a 40. Yes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Guys, this is now. Tá, Just to explain to them. ok. Tudo isso que nós estamos lendo aqui é uma realidade de hoje. Because we think, oh, it's after the death. Não It's in the pense que rapture. isso aqui é depois que você morrer. But Jesus said, when the Son of Man will come on the earth, he will find faith. Mas Jesus, antes disso, ele perguntou, quando o Filho do Homem estiver sobre a terra, ele encontrará fé? Can you see? So Jesus looking to the faith in your heart. Jesus, ele está buscando aonde está a fé do seu coração. In Matthew 28, he says that he is with us here. Em Mateus 28, ele diz que já está aqui entre nós. So he was explaining to them what's going to happen after the resurrection, that E he will aqui be em with Mateus us. 25, ele estava explicando o que ia acontecer depois da ressurreição, quando ele agora está conosco. That now we are in the kingdom of God. Que agora nós estamos no reino de Deus. And Jesus looking to our hearts, who have faith? E Jesus está olhando nos seus corações e tentando achar onde está a fé. Who want to join me in the kingdom? Quem que quer participar do reino com ele? Who's hated his own life and come join my life in the Quem, kingdom? como no livro de Apocalipse, tem odiado a sua própria vida para seguir a Cristo? It's today.
hoje. Continue. Verso 32. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei irá dizer ao que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Wow. So here is the thing, guys. That the people who's in the right hand, Aqueles que estavam do lado direito de Deus it's the people of obedience. é aqueles que obedecem a Deus. Jesus is the right hand of God. Jesus é a mão direita de Deus. Why? Por quê? Because he is united with him in will and action. Porque Cristo está unido com Deus He's Em united. vontade. Yeah, speak slowly so I can Sorry, translate mulher, better. because I Ele understand. está unido com o Senhor na sua vontade e na obra. Yes. So it's the same with you. E deve ser o mesmo com você. You can say, when you say, I give you my right hand, Quando você diz, fulano é minha mão direita, it means that I trust in him. significa em primeiro lugar que você confia nessa pessoa. This is a place where you allowing God to trust you. E esse é o local onde você deve permitir Deus confiar em você. To manage his own will on the earth. Deus administrar a vontade dele nessa terra. Why? Por quê? Because you obey him. Porque você obedece a ele. You're doing his will. Porque você faz a vontade dele. You not depend on your own thoughts, Então your você own não will. depende da sua própria mente. but depend in your personal obedience to Mas the você Father. depende da sua obediência pessoal ao Pai. This is the people that inheriting today to join the kingdom Esse é o chamado para hoje, para aqueles que herdam o reino. and testing the predestined life that God prepared Que for us. conseguem testar a vida predestinada que o Senhor tem para nós. Continue. Verso 35. Mhm. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Uau. Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo a verdade, que se vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Wow. So the common thing about all of the things that Jesus measured, who's his right hand and who's left hand, Algo incomum que Jesus ele compara com quem é a mão direita e a esquerda it's what they did. é o que eles fizeram. Say with me. Did. Repitam comigo essa palavra. O que eu fiz, o que eu faço. Do. What you O que eu do. faço, o que você está fazendo. What you do in your O life. que você está fazendo com a sua vida. What you do in your day. O que você está fazendo com o seu dia. What you do with your money. O que você está fazendo com o seu dinheiro. What you do with your time. O que você está fazendo com o seu tempo. What you do with your head, your mind, your thoughts. O que você está fazendo com os seus pensamentos. What is the business here? What's make you busy? O que tem feito a ocupação da sua mente. It's God's will or your own life. Você tem feito a vontade de Deus ou na verdade tem produzido a sua própria vontade? This what makes different, guys. Isso é a única coisa que vai fazer a diferença. Because na the sua Bible vida. says that all of them they looks like sheep, Porque a Bíblia aqui estava dizendo que todo mundo parecia ovelha, but they wasn't, mas eles não eram. right? Jesus only the shepherd who knows who his sheep E or not, Jesus sabe quem é ovelha e quem é bode. right? And he will separate this from this. E ele vai separar um do outro. Today we are humans, we can't see this Hoje, como clearly, seres humanos, nós não podemos afirmar com clareza isso. right? So, Quem é ovelha e quem é bode. yeah, Mas o Senhor, ele vê e separa. yeah. So guys, think about this. I want you
This is not a sermon. Isso aqui não é um sermão. This is a foundation Isso aqui é uma fundação for how we have a real body of Christ together. de como você deve ser corpo de Cristo juntos. You must be a personal member for your head, Você precisa ser um membro pessoal do cabeça who obeys the head. para obedecer o cabeça, This was causing us to have unity, porque isso é a única coisa que vai nos fazer ter unidade. right? So somehow, guys, when we born into Christianity and we go to the church and we get involved with the Christian knowledge, Quando nós nascemos e nós nos envolvemos com a igreja, com o ser cristão, Satan succeeds to blind our eyes from being real to ourselves Satanás ele nos cega da realidade de ser sincero consigo mesmo, and to our own life, de ser verdadeiro com a sua própria vida. and facing the facts and the realities that make us lose the sincerity of our own heart. E ele te faz perder a sinceridade do seu próprio coração. And our own heart transformed into hypocrisy. Então o seu coração ele vai se tornando um coração falso. And we start to live a hypocrisy life. E aí você começa a viver uma vida de hipocrisia. Not about just the religious structure, Não é a respeito de estrutura religiosa, but it's the souls that confess following Jesus but mas é a without serving respeito da Jesus. sua alma que diz que segue a Cristo, mas não está compromissada com Ele. Without serving Him. Não está servindo a Cristo. This is hypocrisy. Isso é hipocrisia. Let's read John 12, Abra comigo em João 12. 24 to 26. João 12. 24 ou 26. João 12, de 24 a 26. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, irá perdê-la. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa me seguir. Wow. E aonde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Wow. Can you read the last verse, Hannah, again? Quem me serve precisa me seguir. E onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, o Pai o honrará. I want you to meditate in this, Querido, medite nisso. because this what's gonna help you guys Porque essa palavra é o que irá te ajudar to be true to your own life, to your a own ser self, verdadeiro consigo mesmo. so you can measure how much you went far from the real life. Para que você possa começar a That medir Jesus calling o you. quão longe você está da vida real que Jesus te chamou. How far? Quão longe? Jesus says that who serve me Jesus diz must que follow me. aquele que me serve precisa me seguir. The vice versa also, who follow me Em vice-versa, aquele que me segue is the one who serving me. precisa me servir. Who follow me is the one who serving me. Aquele que me segue é aquele que me serve. That means if you didn't serve the Lord, Significa que se você não está servindo a Deus, you are a false follower of Jesus. você é um falso seguidor de Cristo. Like many of the crowds, Não há nenhuma diferença da sua vida para as multidões. not from the 12 disciples, Não há from the nenhuma 11 disciples. diferença da sua vida para ser discípulo. Yeah. So meditate about this, guys, because this is Pense the nisso, truth queridos, porque isso é uma verdade. of our life. É uma verdade de vida. Jesus said that if the seed didn't die, it cannot produce. Jesus diz que se a semente do trigo não morrer, ela não irá produzir. It's only remain a single seed. Ela vai permanecer uma semente isolada. So what's Jesus calling you to? O que Jesus nos chama? To die, Para morrer. so you can produce many seeds, Para que você possa produzir outras sementes. many heavenly seeds. Outras sementes celestiais. It produces many seeds. Muitas sementes celestiais. Anyone who loves their life will lose it, Ele disse: aquele que ama a sua vida já vai perder. right?
thinking about what Jesus said before, that the people who rejecting to come to the invitation of the Lembra do banquet, que a gente começou a ler lá em Mateus, que Jesus chamou, e na hora de ir para o banquete todo mundo começou a apresentar desculpas? right? So Jesus says that somehow, guys, it's the same with us today. A mesma coisa hoje está acontecendo no nosso meio. Why we care for you? E por que nós estamos cuidando de vocês, Why we queridos? speaking this? Passando essa mensagem para vocês. Because we did this. Porque nós fizemos isso. Why? Por quê? Because we loved God. Porque nós amamos a Deus. And this, it's make us unity with Him. E porque nós amamos a Deus, nós nos unimos a Ele. And He sprinkled His own love upon our souls. E Ele colocou o amor dele na nossa alma. And we become loving others with all of our E por hearts. isso nós amamos vocês e uns aos outros com o nosso coração. We die to our own life. Nós morremos para a nossa vida terrena. And you start just to care for your souls, E a to gente tem eat this. cuidado da alma de vocês, da alma de pessoas. Because we want to see your life like our life. Porque nós queremos que a vida de vocês seja como a dele. Right? So, let me also explain this to you guys about the hypocrisy things that we not observe. Qual é o pensamento hipócrita que nós não observamos em nós? It's like the Israelites, when they think that they are free because they came out of Egypt. É como quando o povo de Israel achava que estava livre só porque saiu do Egito. But the problem is they didn't renew their mind to live Mas a with God. mente deles nunca havia sido renovada para viver com Deus. They didn't learn how to live with God, how to renew their Eles mind. nunca aprenderam como viver, como fazer. They still have thoughts of slavery. Eles continuavam tendo pensamentos de escravo. Their ways is ways of slaves. As atitudes deles eram atitudes de escravos. They didn't learn how to live free. Eles não sabiam viver como pessoas livres. So for them, freedom was to live in rebellion. Então, para eles ser livre, agora era fazer tudo o que é contra o sistema. Right. Era viver em rebelião. So Egypt was alive inside of them. Egito estava vivo dentro do povo de Israel. Their slavery to Pharaoh still in their mind. A escravidão faraônica continuava na mente deles. When the slave been set free without learning how to live Porque under quando qualquer pessoa é libertada de um conceito que a aprisiona, sem compreender, to live under the law of the freedom, sem compreender como viver a lei da liberdade, they become rebellions. eles vão se tornar rebeldes. Pessoas são preguiçosas e não querem fazer nada. And what's the consequence? E qual é a consequência disso, queridos? God judging them A in the desert. justiça de Deus vem. Deus julgou o mesmo povo que ele tirou do sistema de escravidão. Deus os fez todos perecer. Can you see? Você vê isso, querido? Guys, I was praying from my heart that God, I want each one of them to see what I Queridos, eu see. tenho orado para que vocês possam ver o que nós estamos vendo. God yesterday, He told me an example. He gave me a vision, kind Ontem Deus me of deu uma understanding. visão para que eu pudesse compreender melhor a respeito disso que estou falando com vocês. And I wrote it here, I'm gonna tell E it eu to you. escrevi essa visão aqui. Imagine that there is indigenous tribe. Imagine uma tribo indígena. Certain tribe of indigenous kidnapped a Brazilian family. E ele viu uma tribo de índios que foi sequestrada from a Brazilian family, que foi Kidnapped a Brazilian sequestrada por uma família. To their land. E essa tribo indígena foi sequestrada e colocada na família brasileira, na terra do Brasil. You understand? If a certain tribe of indigenous kidnapped a Yes. Brazilian family to their Okay. land. And the tribe start to rule over them. E a tribo indígena começou a reinar sobre essa família de sequestradores. And the family's life became just to serve their enemy. E aí a vida dessa tribo ficou apenas para servir o inimigo deles. You want to? A vida dessa... É melhor eu ler porque tá Yeah. bem confuso aqui. Sim. Tá, queridos? Então eu vou repetir porque o John teve a visão e ele foi escrevendo Sim. aqui. Então eu vou ler o que ele viu. Ele viu uma tribo indígena e essa tribo indígena tinha sido sequestrada por uma família brasileira e colocado nessa terra brasileira. Sim. E a tribo indígena que foi sequestrada começou a reinar sobre a vida da família dos sequestradores.
E aí eles se tornaram servos dos inimigos. E eles começaram a se render à lei do inimigo. Então a tribo começou a manter cativo os filhos dessa família e os demais filhos nasceram em cativeiro. Então os olhos deles não estavam abertos para entender as leis, os mandamentos e os desejos da liberdade, mas do seu inimigo, que se tornaram a tribo indígena. Então eles não sabiam o que era ser livres e o que era agir na lei da liberdade. E aí ele viu como se um exército foi enviado para o Brasil, que descobriu essa situação que estava acontecendo, para forçar esse inimigo, que era a tribo indígena, a deixar livre essa família que os tinha sequestrado. Yes. So guys, he never knew what looks like to live free under the law of freedom. Ou seja, eles não entendiam como ser livres na lei da liberdade. Think about, guys, the concept of freedom for these children. Qual que é o conceito de liberdade para os filhos que nascem num cativeiro? What's mean freedom to them? O que significa liberdade? They've been born into slavery. They never test what's freedom. Quando alguém nasce no cativeiro, nunca testou o que é liberdade. They've been born in the land of their enemy. Porque nasceram no território inimigo. The same with us. We've been born into the land of the enemy of our souls. A mesma coisa acontece conosco quando nós nascemos no território do inimigo da nossa alma. So freedom for them is to do what they want. Então a liberdade para quem viveu a vida toda no cativeiro é achar que vai fazer o que quer, do jeito que acha. Because all of their life been prevented to not do what they want. Porque enquanto estavam no sistema de escravidão, eles eram impedidos de fazer o que queriam. And as soon as they enter into the city, they start to live a rebellious life of stealing. A city of Brazil. Então, quando eles são colocados em liberdade, eles começam a roubar, a fazer tudo o que eles não podiam fazer. Right? They live in adultery, killing each other. Aí começa adultério, aí começa a roubar, aí Being a selfish começa people. a se tornar egoístas. And the police caught them. Aí imagina que a polícia vem e os prende. And they put them in the prison of their city. E os coloca na prisão da própria cidade deles. They came from captivity and they enter in the prison. Pessoas que saíram da escravidão se colocam numa prisão. Why? Por que isso? Because they didn't understand how to live free. Porque quando é dado liberdade, não entende como viver como pessoas livres. Under the law of freedom. Livres sob a lei da liberdade. Jesus said that he have commands and laws for us. Jesus disse que ele tem mandamentos e leis para você e para mim. Jesus didn't leave us without laws and Jesus, commands. ele não nos tirou do sistema para nos deixar sem leis e mandamentos. Paul says that the blood of Jesus set us free Paulo disse que o sangue de Cristo nos liberta from our sins, dos nossos pecados, our da disobedience, nossa desobediência. right? To put us, he set us free from the law of sin and death. Que gera pecado e morte. Law. A lei que gera pecado e morte. He set us free from the law of sin and death to make us enter into the law of obedience and life in Christ Jesus. Então, se ele te liberta da lei que gera morte por causa do seu pecado, agora ele te coloca na lei da liberdade para a justiça. You see, it's all about choose to change your Você mind está entendendo, querido? Você precisa mudar sua mente. into God's E mind. você precisa começar a ter a mente de Deus. Your thoughts start to think like God thinks Você precisa começar a pensar como Deus pensa. and do the things like God doing. E precisa fazer o que Deus faz. So guys, I want you to really to swallow this reality inside of Você you, precisa ter essa realidade. because like the Bible says that each one of us
Porque a Bíblia diz que cada um de nós It's a member. Member of what? é um membro. Membro para quê? Body. Para um corpo. Body of who? Corpo de quem? Christ. Cristo. How? Como? If he is the head Se ele é o seu cabeça and you are a finger, e você é o dedo, and he, like my head now, I want to command this finger to move. e eu comando o meu dedo a se mover, Start to move. Why? It's not magic. por que o dedo se move? Não é mágica. Because the member connected to the body. Porque o meu membro está conectado ao corpo. And as a consequence of his connection Como to the body, consequência dessa conexão com o corpo, the head rules over all the o body. cabeça governa sobre o corpo. My head cannot rule over the body of Telinia. A cabeça dele não pode governar sobre o meu corpo. Right? Why? Por quê? Because the head it's only rules over this body. Porque uma cabeça reina apenas sobre o seu próprio corpo. Because of this, Jesus said that I am a shepherd E por causa disso, Jesus disse: eu sou o pastor. and there is a lot of sheep, E há muitas ovelhas. but I know who's members of my body. Mas eu sei quem são aqueles que são membros do meu corpo e quem não são. How? Como? Obedience to the commands, Obediência aos of the head. mandamentos do cabeça. right? So, this to explain to you guys your personal commitment Isso é para explicar a você que você tem responsabilidade pessoal. to the Lord Jesus. E a sua responsabilidade para com Deus It's what makes us united or not é o united que vai together. nos fazer ser unidos ou não. Because I'm not living for my vision. Eu não vivo pela minha visão. We're not living Nós nunca impomos a for nossa visão. ourselves, Nós não vivemos para nós mesmos. right? Why? Certo, queridos? E por quê? Because we understood, guys, one thing. Porque nós entendemos uma coisa. That's all about God, love Que é to us. tudo a respeito de Deus e o amor dele por nós. Everything, nothing important else in this life. Nada deve ser mais importante do que isso. All things are perishing. Humanity, Todas as suas coisas bodies, irão perecer, até flesh, o corpo, até a sua carne. houses, A cars, sua casa, o seu carro, os seus filhos. food. A sua comida irá perecer, o seu marido irá perecer. Everything is perishing. Tudo irá perecer. It's not eternal. Nada disso é eterno. You don't need to study a physics to understand these E things. você não precisa estudar para entender isso. Just think. Apenas coloca sua mente para pensar. Think what you're giving your life to. Como você tem lidado com a sua vida. Because we want many of us living together for one purpose, for Nós one vision. desejamos que todos venham viver com um propósito, uma visão. It's what Jesus' vision, E é a visão que Jesus tem. right? So, this is the vision of communion with Abba, guys. Essa é a visão da igreja primitiva, comunhão com o Pai. This is what's all about. Isso é o que é o objetivo. It's your personal commitment in first place. Em primeiro lugar, sua responsabilidade pessoal. If you didn't have personal commitment in the first place, everything gonna be hypocrisy. E se você não fizer uma decisão de responsabilidade pessoal, tudo na sua vida é hipocrisia. So, let's open together 1 John Abra comigo, querida, em 1 João. 1 1 João 1, from 1 to 3. de 1 a 3. Can you read me? Ixi, tá. 1 João 1, de 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. So, can you read the 4, honey?
Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Wow! This is the secret, guys. Esse é o segredo. This is the reason of your communion with the Father. Essa é a razão da sua comunhão com o Pai. To find your joy in this life. Encontrar a alegria nessa vida. Your soul find the joy in this life. Quando a sua alma encontra esse lugar nessa vida. John says that our communion is not just together, social A club. nossa comunhão, ela não é uma comunhão que deve ser um grupo social. Not coming and just pray a prayer. Não é para você se reunir, orar uma oração, And have good cantar meditations. uma canção, repetir as mesmas meditações, Feeling good and come back home. se sentir bem e ir embora para casa. No. Não é, querido. It's what Jesus said, the unity. It's a communion between you and the Father. Mas só vai ter união e comunhão quando cada um tiver essa união com o Pai. And this cannot happen without personal commitment. E isso não vai acontecer sem que cada um comece a ser responsável. Right? This is what we do, what we was practicing in the church system. Isso foi tudo que nós praticamos e ensinamos. Practice, repeat again. This is what we was practicing in the church system. E tudo que vocês praticavam no sistema de igreja era essa vida superficial. Reunia uma oraçãozinha, uma palavra decorada, repetida. There is no reason, there is no facing the Então truth. vocês chegaram a um patamar que não havia mais uma razão, algo profundo da palavra. And because of this, you didn't choose to transform, Só que se você não escolher se transformar to eat from the banquet. para comer do banquete de Deus, Jesus inviting you to eat from his Jesus, banquet. ele está te chamando, querida. Essa palavra é para cada um de vocês. Venham comer do banquete de Deus. The truth, guys, only can be life when you renew your mind, guys. Essa verdade só irá gerar vida entre vocês se vocês começarem a renovar a cabeça. Because truth is a government, Porque a verdade é uma lei para governar. right? We want this communion with Abba A foundations. comunhão com o Pai como fundação, That what's the governor of this communion? ela tem... Qual é o governo dessa comunhão? Jesus said that my word is government. Jesus diz que a palavra dele é o governo. He didn't say anything from himself. Ele não disse nada de si mesmo. He always says that my words that I speak, Mas ele disse: as palavras que eu digo it's not mine. não são minhas. Think about this. Pensa a respeito disso. Because everyone think, it's Jesus' word. It's not Porque todo Jesus' mundo word. fala: mas Jesus, ele falou isso. Ele disse: as palavras que eu digo não vêm de mim mesmo. Which word? Coming from whom? Que palavra governava Jesus? The words that Jesus is speaking and we're reading today. Tudo que nós lemos, estamos lendo aqui com vocês. If it wasn't him that he speak it, who speaketh through him? Quem falou através dele? Is your maker. O seu Criador falou. Your maker. O seu Criador falou. Close your eyes and say it. Começa a fechar My os seus maker. olhos e disse: o meu Criador. This is the word of my creator. Essas são as palavras do meu Criador, My owner. do meu dono, Who created que me. me criou, Who made me. que me fez, Who give his breath in me. que soprou sobre mim. I breathing. This is not my breath. O ar que você respira não é seu, It's God breath. é Deus. You have honor. Você tem um dono And this is his word for you e guys. essa é a palavra do seu dono. Can you see it? Você precisa ver isso. It's about your personal commitment. Você precisa ter mais responsabilidade para com Deus. What's your response towards the words Como of tem God to you? sido a sua resposta todas as vezes que Deus te chama? Right? I believe that each one of you reads the Bible at least. Eu acho que cada 10, um de 15 vocês, no times. mínimo, já leu a Bíblia toda umas 10, 15 vezes. But the problem is not to read the Só que o Bible. problema não está enquanto keep você reading. lê a Bíblia. But the problem is that the word of God have a space, Mas have a o place in your quanto há heart. espaço no seu coração para a palavra de Deus. This is the words that Jesus said to the Pharisees and the people who rejected his word. E por isso Jesus disse para os fariseus, aqueles que rejeitaram a palavra dele. He tells them, guys, do you know what's the problem? Ele disse: sabe qual é o problema de vocês? That your heart have no place
for the love of God. é que não há no coração de vocês lugar suficiente para o amor de You Deus. study the Bible every day, Você lê a Bíblia todo dia, but the problem is not more information. mas não é a respeito de ter mais informação ou revelação. The problem is that there is no place that the word of God landing. É de que não há local para que a Upon your palavra de Deus ela repouse. Land, like the airplane. Como o avião ele pousa sobre o solo. Landing over the airport. Como o Right. avião pousa sobre o aeroporto. The same, the word of God won't find a place to land A upon the heart. palavra de Deus precisa pousar sobre você. Because of this, Jesus say, I look at the people who have E por faith. causa Who disso, have faith? Jesus disse: eu olho os corações, mas quem tem fé? Who have Aonde a está a place fé? for my word? Ou seja, aonde há um espaço para aplicar a minha palavra? Who's the people that they want to trust Him more than trusting themselves in doing life? Aonde estão as pessoas que confiam em Deus mais do que confiam em si mesmos? Right? So, this is our personal commitment, guys. You want to share something before I say about the vision, honey? Não, acabou. So, guys, I want to explain how we have the how we become the body of Christ together. E agora nós queremos explicar como se tornar um corpo de Cristo juntos. And what's the visions that I see from God's word? E qual é a visão da palavra de Deus? What it is? Qual é essa visão? It's body of Christ by Christ. É um corpo de Cristo por Cristo. Not body of Christ by human wisdom. Não um corpo de Cristo baseado em mentalidade humana. It's body of Christ where Christ is the head and each one of it is personal commitment to obey the head. Mas um corpo onde cada um tem a responsabilidade pessoal de obedecer o cabeça. Right? So, I would like to... I think all of us, we read these verses again and again about each one of you is member of the body of Christ. Todos nós já lemos muito sobre ser membro de Cristo, todos aqueles versos da palavra. But somehow we never understand that there is have a harmony between. Só que você All the precisa members. entender, querido, que os membros precisam ter harmonia. Right? And the harmony, guys, it can't come alone. E a harmonia não pode vir sozinha, não pode vir de um só. But Jesus put a structure for this harmony. Mas Jesus ele colocou estruturas para essa harmonia. Right? So, we read it. Can we read together something, guys? Então abra comigo, queridos. John 8, Abra comigo, queridos, em João 8. 28 to 29. John 8? John 8? John 8, 28, 29. De 28 a 29. João 8, 28 a 29. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me comanda, o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Wow, this is the secret of your personal and the body of Christ life. Esse é o segredo da sua vida pessoal e em corpo com Cristo. He said that you will know that I am He and I do nothing on my own. Ele disse: você saberá que eu não faço nada de mim mesmo. Nothing. Nada. But speak just Mas ele fala somente what the Father has taught me. o que o Pai disse a ele. 100%. 100%. You know, guys, if we did this, Se você começar a fazer isso, there is no power on the earth
to stop us Não haverá nenhum poder nessa terra que irá te parar from being a real body of Christ. de ser um corpo de Cristo real. No power at all. Nenhum poder irá te parar. Nothing. Aí é que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Cristo. If you stop talking personal opinions about the word of God Você precisa parar de dar opinião sobre a palavra de Deus. and choose to do it and speak it, E começar a fazer e a falar, nothing can stop us from being a true body of Christ. apenas o que Cristo diz, e então nada irá te parar e nada irá parar o corpo de Cristo. So, the one who sent me is with me. Então Jesus disse, aquele que me enviou está comigo. This is the vital of our life, guys. Esse é o ponto vital da nossa vida. That we're not alone to do God's work, Eu não estou sozinho para fazer o trabalho de Deus, a obra de Deus. but God is with us. Mas em primeiro Deus deve estar comigo. The Father is with me. O Pai deve estar comigo. He has not left me alone. Porque Ele é o único que não nos deixa só. Why? Por quê? For I always do what E pleases ele Him. explica por quê. Porque Jesus sempre fazia o que o Pai dizia. This is the secret of lifestyle of being Jesus Christ on the earth. Esse é o segredo do estilo de vida de ser Jesus nessa terra. I always do what pleases my Father, Fazer o que agrada a Deus. not please myself. Não o que te agrada, não o que você acha. I always speak what please my Father, Falar o que Deus diz. not what please the man. Não o que você acha que vai ser legal para as pessoas que participam da comunhão. How the death entered through humanity, guys? Como que a morte entrou na humanidade? It's because the first man didn't do what God commanded him to do. Porque o primeiro homem não fez o que Deus comandou ele para fazer. And we are living in the consequence of it today. Então todos nós colhemos essa consequência hoje. So, what Jesus did at the cross, E o que Jesus fez na cruz? it's by grace. What Jesus did. We can open 1 Peter 1, Vamos abrir juntos em 1 Pedro. 1, 2. 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro 1, 2. Peter. What Jesus Pedro, died. apóstolo de Jesus Cristo, desâmbito, Yes, madam. aos eleitos de Deus, Tá. peregrinos dispersos no From Ponto, tudo. Galácia, Capadócia, em todos os locais que eles estavam, a partir do 2. Escolhidos de acordo com pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Can you read it again, please? Escolhidos de acordo com pré-conhecimento de Deus So, Pai. first thing, you are chosen. Primeira coisa, você é escolhido. Chosen for what? Escolhido para quê? This is what you're gonna read. Pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo. So why Jesus died for us? Por que Jesus morreu por nós? To sanctify us, Para nos santificar, to justify us para nos justificar from our sins. dos nossos pecados. Why? Para quê? For a reason. Para uma razão. Not to continue in disobedience Não life. para você continuar vivendo uma vida de desobediência. Right? Certo? But the reason it's to live with the Father Mas para você viver com o Pai, and He presenting us to the Father porque Ele te apresenta ao Pai as clean and pure and sinless. como puro e sem pecado. Right? Certo? For which purpose? Para que propósito? To start building our own relationship Para with the Father. começar a construir um relacionamento com o Pai. How this could E happen? como isso vai acontecer? The same way that Jesus did. Exatamente como Jesus fez. What Jesus did? E o que Jesus fez? Said, I don't speak for myself Ele disse, eu não falo de mim mesmo, because I'm not living for myself. porque eu não vivo para mim mesmo. I'm living for the Father. Eu vivo para o Pai. I'm doing the will of my Father. Eu faço a vontade do Pai. I'm speaking the will of my Father. Eu falo o que o Pai diz. I obeying my Father. E eu obedeço o Pai.
And this what caused means that I never separate from my Father. E isso é o que o causou não ser separado do Pai. The same thing here. A mesma coisa ele estava explicando aqui. We choosing to be obedient to Jesus Christ. Você foi escolhido para ser obediente a Jesus Cristo. Because Jesus is the King of the kingdom. Porque Jesus é o Rei do Reino. That inviting us to eat from His banquet. Que está nos convidando a comer do banquete dele. What's your response? O que você tem respondido? Obedience or discourse? Até quanto você tem desobedecido ou obedecido? Can you see it, guys? Você precisa ver isso, querido. So, yeah. He chosen us, guys, to be separated from the disobedience world. Então, o Senhor, ele nos escolheu para nos separar do mundo de desobediência. By being obedient to God's word E como isso nos tornando obedientes à palavra de Deus. and doing it. E como que isso acontece? Fazendo. This is secrets, guys. This is secrets of the kingdom. Querido, isso são segredos do reino. Somehow, the point it's about this word find a place in the hearts. Só que o ponto é, essa palavra, ela encontra local no seu coração? And your hearts get, yes, I want to do O this. seu coração decide fazer? I gonna trust to do this. O seu coração decide confiar e seguir? Let's read Ephesus 2, Abra comigo em Efésios 2. 1-2. Efésios 2. Efésios 2, de 1 a 2. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e do príncipe do ar, o príncipe que agora está operando nos que vivem na desobediência. Wow. So what's the difference between the chosen and the unchosen? Qual é a diferença entre aqueles que foram escolhidos e os não escolhidos? Alguém responde, eu vou ouvir de cá. Obediência ou desobediência? Obedience. What's obedience, guys? E o que é obediência? What's obedience? O que é obediência? Doing it. Fazer. There's no escape from it. Você não pode escapar de fazer. If you try to escape from E se it, vocês estão escapando do fazer, do como na maybe massa, because you have a fear from the future. ou se você tem medo do futuro, Maybe because you're afraid from the unknown destiny. você What's tem gonna medo happen do if I obey? destino, do que vai acontecer, What's gonna happen if I pay the cost that Jesus ou telling você me? não quer pagar o custo do que Jesus te disse. What's gonna happen? Só que o que vai acontecer se você não pagar o custo? Wow, I think God's not faithful enough to carry for me. Você acha que Deus não é fiel o suficiente? Right? All of these thoughts, guys, it's the temptations Todas as tentações virão na sua mente that's ruling your will. e elas irão governar as suas ações. And somehow this is how Satan ruling over the souls of disobedience. E isso é como Satanás reina sobre a alma desobediente. He feeding them by certain thoughts that justifying their disobedience life. Ele preenche a sua mente com pensamentos que vão justificar a sua vida de marasmo. Exactly what Jesus said, that I invite you, but you just put priorities of. E aí você vai entrar na Desculpes. história que nós lemos lá no início. Jesus te chamou. Você teve acesso à verdade, mas você está sempre dando uma desculpa. He call you to what? Obedience. Mas ele te chama a obedecer. Right? I would like also to read for you Eu ainda John gostaria de 20, ler com você João 20, from 20 to 23. João 20, de 20 a 23. João 20, de 20 a 23. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus diz: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. 23? No, just 22. preceded. 20 a Yes. 22. So, this is a thing, guys, about your personal life.
Isso é a respeito da sua vida pessoal. First, your unity with the Em Father. primeiro lugar, sua união com o Pai. Second, as a consequence of E this, como consequência disso, you will be united with the same people who have unity with você their Father. se unirá com aqueles que também têm união com o Pai. And this what make us family of E isso God's é the o que Father. irá gerar família de Deus. So who's the father of this family? E quem vai ser o pai dessa família? It's God. Deus. And each son in the house of God, E cada filho na casa do Pai, they are obedient in the Father. eles obedecem ao Pai. And this what keeps them always in the house of the Father. E isso é a única coisa, a obediência que faz um filho permanecer na casa do seu pai. Right? This what Jesus says, that I go to prepare a place for E you, por isso Jesus disse, eu vou preparar um local a você the house of my Father, na casa do meu pai, so you can live in. para que você possa viver na casa. So how we could live a constant life E with como God? você pode viver uma vida constante com Deus? The same things that Jesus said. Jesus disse essa mesma coisa. I'm doing everything Ele pleasing, disse fazendo the owner of tudo the que house. agrada ao dono da casa. right? Can you Certo? see it, guys? It's simple. É simples, querida. This is where transformation taking place. E esse é o local onde transformação deve tomar lugar na sua vida. Because without transformation, Porque sem transformação there is no new life, não haverá nova vida. right? So, when Jesus spoke about here that he said that first thing he showed them his hands. Jesus ele mostrou as mãos deles He told them that I died for e ele you. disse a eles, eu trabalhei. Aqui estão as minhas mãos, eu morri por você. Now I died to justify you, Para te justificar. so you can live with the Father, Para can be você accepted começar in the a house. viver com o Pai, a ser aceito na casa. So God saw the blood of Jesus. Wow, it's accomplished. Pa! Então, Justified, quando John. Jesus Enter. viu o sangue de... Quando Deus viu o sangue de Jesus, ele disse, está cumprido, entra na casa. How we can have constant life in the E house? como você pode ter uma vida constante? It's by doing what's God pleasing. Fazendo o que agrada a Deus. And this is what Jesus says, that Jesus said to them, peace be with you. As the Father has sent me, so also I am E sending por you. isso Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Remember how the Father sent Jesus? Sabe como que Deus enviou Jesus? Speak what he speak, do Ele what disse, he want to você do. vai falar o que eu falar, você vai fazer o que eu fizer. So Jesus is a messenger Jesus era um mensageiro who carries a message que from God. carregava uma mensagem de Deus. The same with us today. A Each mesma one of coisa deve us. ser com a sua vida. Each one of us. Cada um de nós. We call it to be messengers. Devemos ser mensageiros. In this life, we're living like ambassadors. Porque nessa vida devemos viver como embaixadores. We've been sent by the king, Enviados pelo rei. right? So, this life, guys, it's a mission. Essa vida é a missão. But the most important thing that this mission is not alone. E a coisa mais importante é que ninguém pode fazer essa missão sozinho. First, Holy Spirit with you. Primeira coisa, você precisa ter o Espírito Santo. Second, A body of segunda Christ coisa, um corpo unido em Cristo. connected together to accomplish Conectado juntos the mission. para cumprir a missão. We have different gifts Todos nós temos dons diferentes to share para compartilhar with each others, uns com os outros, so the whole body grow up together, para que o corpo possa crescer. right? So he said that he breathed into them the Holy Spirit. E a Bíblia diz que ele assoprou neles o Espírito Santo. You see it, guys? So it's your life with the Holy Spirit, Tudo depende da sua vida com o Espírito Santo. right? When Jesus says about the Holy Então, Spirit, quando he Jesus said, ele disse sobre o Espírito Santo, ele Spirit of disse truth. Espírito da verdade. He said he will be your helper. Ele disse ele será o seu ajudador. But your helper, if you need help, Mas você só vai ter ajuda se você reconhecer que precisa de ajuda. when you need help, Quando que você precisa de ajuda? when you do things, when you live things that's exceeding your ability, Quando há coisas que excedem a sua habilidade. right? Aí você precisa de ajuda. So, Jesus
Jesus sending each one of us guys Jesus into envia this world cada de nós nesse mundo to carry para carregar His message, a mensagem dele, His Holy Spirit, o Espírito Santo, His truth, a verdade, His love o amor to each others uns aos outros and to God. e a Deus. This how the Holy Spirit governing us and be upon us always. Isso é como o Espírito Santo nos governa e está sobre nós. So, as the body of Christ, guys, Então, como corpo de Cristo, queridos, let's open Ephesus 3:17 nós iremos abrir em Efésios 3, for 3:17 Efésios 3:17 to chapter 4 verse 1. Efésios 3:17 até o capítulo 4, verso 1. Efésios 3:17 até o capítulo 4, verso 1. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. So, this must be the response of receiving Christ inside of you. Essa é a resposta do receber a Cristo dentro de você. When Christ dwells inside of you, Quando Cristo ele mora dentro de você. and you have a depth revelation of God's love for you, Então você possui uma revelação profunda do amor de Deus em você. and God's love to others. E do amor de Deus aos outros. This must produce something in you. E se você recebeu isso, isso deve produzir algo através de você. Must. Precisa produzir algo através de você. The rain come upon the earth to flourish the earth. O motivo a qual a chuva vem sobre a terra é para florir e gerar vida sobre a terra. This is what God said, that I sending you my word to flourish your heart. Por isso a Bíblia diz que o Senhor nos enviou a My words like palavra rain, dele. no? E a palavra dele é como chuva, águas aos nossos corações. It's not come back empty, Não é para voltar vazio. right? If you receive the Christ Se in de you, fato você recebeu Cristo em você, you must respond, você não pode continuar vazio. because Christ is gonna flow, Porque Cristo precisa te encher para fluir. right? He gonna flow. There is no Ele way. precisa fluir. So, as a prisoners for the Lord, Paul says, E por isso Paulo diz, como prisioneiros de Cristo, I argue to live a life worthy eu of the peço, calling, viva uma vida digna of the calling you have do received. chamado que vocês receberam. So, if you ask me, but what's my calling? How I know E my aí você calling? vai dizer, tá, e qual que é meu chamado? Simply, guys, I É can muito explain to you simples o simply. seu chamado. If you united with Christ, Se você está unido com Cristo, it means that you united with the heart of Christ, significa que você está unido ao coração dele. with the goal of Christ, Então você tem o objetivo dele. with the spiritual mind of Christ. Então você desenvolve uma mente espiritual. So automatic, what's priority for Christ gonna be your priority? Então tudo que é prioridade do reino é a sua prioridade. Jesus is a savior of the souls. Jesus é o salvador das almas. So you will start to invest all of what you have in your Então life você vai começar a investir tudo que você tem nessa vida for heavenly purpose, para um propósito celestial, eternal purpose. para um propósito eterno. And this, it's your calling, E esse é o seu chamado. is to use your life É usar a sua vida to accomplish
the Christ purpose. para cumprir os propósitos de Cristo. So, teaching people, Então você vai The começar a ensinar a verdade. right? Giving your money to Você vai extend the começar a kingdom. investir mais o seu dinheiro no reino. Não é em obra de caridade, é no reino. Giving your time. Você vai dar o seu tempo. You have time, right? Você tem tempo. Todo mundo aí tem tempo, querido. Não me diga que não. Remember that Todo mundo desculpas? tem. Lembra das desculpas. Yeah. Ninguém pega trânsito aí. Lembra das desculpas. It's all about put your priorities. Choose Quais what's são as priorities. suas prioridades? Each one of us have 24 Todos hours in nós the day. temos 24 horas no dia. And we do things in this day. We're using this time E nós usamos esse tempo to what's priority for us. em tudo que é prioridade para nós. This your calling, guys. Esse é o seu chamado. It's you united with Christ. If you united with Christ, Se você está unido com Cristo, you will do the same things that Jesus was doing in his life, você irá fazer tudo o que Cristo fez na vida dele. right? So, I would like also to speak about love. E eu gostaria também de falar sobre amor. We love you guys, Nós amamos vocês. We love queridos. right? And this something in our hearts cannot change. E isso nosso coração não vai mudar. We love you. Nós amamos vocês. Why? E por quê? We explained it before. Nós já acabamos de explicar. Because somehow truly we saw the Father's heart Porque for nós us vimos o and for you. coração do Pai para nós e para vocês. And this produced our life. This E it did isso something in us. É o que produz a nossa vida. We start to live a life worthy of the calling. Então nós temos vivido a vida dignos de um chamado. Right? Jesus said something very interesting to Peter about love. Jesus disse algo muito interessante para Pedro sobre o amor. Jesus said, "Do you love me? Ele o perguntou: você me ama? Care for my sheep." Cuide das minhas ovelhas. So there is a response. Ou seja, se você me ama, prova. Love is something you do. Amor é algo que você faz. I'm translating. Love is something you do. Amor é algo que você faz. You do, guys. Que você Meditate faz. in this word, you do. Medite na palavra fazer. So, you not speak just. Amor não é algo que você diz. Love is the action of care. Amor é a atitude de cuidar. It's impossible that you love without giving. É impossível você dizer que ama sem doar. Isso não existe. Impossible. É impossível. Because giving is care. Porque dar é cuidar. What's giving? Giving your time, giving your money, giving your life, giving everything you have in your Dar life. tudo que você tem nessa vida. The Bible says that God so loved the world that caused A Bíblia him diz que o Senhor amou tanto o mundo to give his que only Ele son deu to us. o Filho dele para nós. The greatest command is love God with all of you. E o heart, maior mandamento de Deus é amar a Ele de todo o nosso coração, all of your strength, toda a sua força, all of your thoughts, todos os seus pensamentos and love each others. e amar uns aos outros. When you love God with your heart, Quando guys, você ama a Deus com seu coração, your life will prove it. a sua vida vai provar, Because your life will be given to others. porque a sua vida ela será dada para o outro. Because the greatest gift that God gave to the humanity is Porque Himself. o maior presente que Deus deu à humanidade é Ele mesmo. Why? Por quê? Because He loves us. Porque Ele nos ama. In the same way, E da mesma forma, if we truly love God, se você ama a Deus, we will love others. você irá amar uns aos outros. With the same measure of love. Com a mesma medida de amor, Because it's a consequence of loving God. porque é uma consequência de amar a Deus. We will care for God's commands in our Então life. você vai cuidar dos mandamentos de Deus na sua vida, Toward money, no seu dinheiro, toward time, no seu tempo, toward focus. no seu foco, Work. no seu trabalho. Work. Trabalho. Kingdom of God is work. O trabalho, seu trabalho It's chama-se Reino de Deus. It's a spiritual work. É um trabalho espiritual. Give your energy. Você precisa dar sua energia. Woke up, think how I have Pensar, creativity criar. to extend the Não kingdom. esperar que tudo aconteça. Como que eu vou fazer o reino? Como eu vou estender o reino? If you have responsibility Porque se você tem responsabilidade for the kingdom of God, para o reino de Deus, this what's your life gonna be, a sua vida deve ser assim. right?
Romans 12, 1, 2. Em Romanos 12, Romans 12? Yeah, Romanos 12, 1 and 2. de 1 a 2 diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Wow. So guys, if you renew your mind, guys, Se você renovar a sua mente, you will renew your ways. você vai renovar as suas atitudes. You will renew your life. Você vai renovar a sua vida. There is no way to find a solution for your life Não tem como encontrar a solução para a sua vida with the same mind that causes a problem in your life. com a mesma mentalidade que causa problema na sua vida. Because of this, you need a new mind. E por causa disso, você precisa de uma nova mente. This mind is called a spiritual mind of Christ. Uma mente chamada mente espiritual de Cristo. Think spiritually. Pensar espiritualmente. To choose new priorities and new ways in your life Escolher novas prioridades, novas atitudes na sua vida. for a purpose. Para um propósito. Lead you to do different things. Fazer coisas novas. And this is how you transform your life, guys. E isso é como a sua vida vai ser transformada. A spiritual mind will take from the earthly and invest in the eternal purposes. A mente espiritual, ela toma do que é terreno e investe no que é eterno. Earthly mind will ignore the heavenly calling A mente terrena, ela ignora o chamado de Deus and will invest in the desires of his own flesh e ela investe na sua própria carne, that will perish to the dust. na sua própria casa, em tudo que vai perecer com Poeira. pó. Tudo vai virar poeira. So be wiser than the serpent, Seja mais sábio do que a serpente, querida. because the serpent eat the dust, Porque a serpente come poeira. and she come to the desires of your flesh to eat you. E ela vem para os desejos da sua carne para te devorar. So the solution is to have a spiritual A mind in your life, solução é ter uma mente espiritual. spiritual priorities to your life, Ter prioridades espirituais. right? So somehow, guys, all of this, what I'm talking about, Tudo que eu estou dizendo aqui it's to make you think about your personal life é para with que God. você medite em como está a sua vida pessoal com Deus. Think to change, do something new, Decida mudar, querido. Decida fazer algo novo. do something that you never did before, Faça algo que você nunca fez antes. do something that's costing you, Faz algo que te custa, shaking que you, te sacode, that's put you in a place where there is no way to go back. que te coloca na situação que não tem volta. Do something like this. Faça algo da sua vida. This somehow what's gonna show you that God is faithful. Isso é o que irá mostrar se Deus é fiel. This what's causing the helper to help you. Isso é o que fará com que o ajudador te ajude. This what's causing God's hand to move to Isso you. é o que fará as mãos de Deus se mover. Right? So, would like guys now to speak about what to do together as body of Christ. Então, o que nós iremos fazer como corpo de Cristo? O que nós fazemos? First thing, A primeira coisa, have heart. ter coração. Have heart. Você precisa ter coração para a obra. Have heart. Você precisa ter coração para a obra. Step out of listening and this not for me really. Saia da posição de ouvir essa palavra e dizer que ela não é para você. Have heart for others. Tenha coração para o outro. Have heart for people. Tenha coração para as pessoas. Because this was caused Jesus to come to the earth. Porque essa foi a razão de Jesus ter vindo à Terra. He have heart. Ele tinha coração. He have place Ele tinha lugar to loving people. para amar pessoas. He love people. Ele amava So pessoas. have heart for the people. Tenha coração para as pessoas. Have heart for the lost. Tenha coração para os perdidos. The lost not just outside, it can be among us.
O perdido nem sempre está lá fora, mas no nosso meio. Think about this. So, I would like to talk about evangelizing. E nós queremos First. falar sobre evangelismo. Yeah. Once a week, we must do this. Queridos, pelo menos uma vez por semana. I say once because we want Yeah, I say to at make it least, routine, yeah. at least, yeah. Porque precisa se tornar uma rotina, um estilo de It's vida supposed to be 3 evangelizar. times. Vocês precisam ter isso como estilo de vida, vocês precisam evangelizar. But I know that your ability start to work with yourself, Comece a desenvolver as suas habilidades. right? So start to make it once. Começa com uma vez na semana. After 3-4 months, Depois, start to make it twice. começa 2 vezes por semana. After this, 3. Começa 3 vezes por semana. Truly, this is what Jesus want us to do, want us to reach Porque others. você precisa alcançar pessoas, querido. God didn't command the world to come to the O church. mundo não vai vir The até body of vocês. O mundo não vai vir ao corpo de Cristo. God commanded the body of Christ to go to the Cristo world, diz que você precisa ir. right? So let's open Luke. Abra comigo. Yeah, I'm gonna do a special video also later about evangelizing. Num outro vídeo a gente vai falar mais sobre evangelismo. But this just to put like items Esse nós estamos colocando como itens. for what we must always be busy with Para o in que the vocês communion with God. precisam sempre desenvolver como comunhão. Yeah. Luke 10 Lucas 10, from 1 to 11. de 1 a 11. Mm. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares onde estavam prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, Yeah. mas poucos são os trabalhadores. Work. Poucos são aqueles que fazem. Trabalha. These are workers. Jesus searching for workers. Jesus está procurando por trabalhadores. He want workers. He want people who want to work for the Ele kingdom. deseja pessoas que querem pôr a mão na massa no reino. It's a real work. Porque, queridos, reino é um trabalho suado. But the point is that your reward is coming from the Father, E a sua recompensa só vem de Deus. not coming from your boss in the job. Não espere ser recompensado nessa terra. It's coming from your heavenly Father. Porque ela vai vir do seu Pai Celestial. God will reward you E Deus irá te recompensar. because He is with you, Porque Ele é com você. right? So He will give you more strength. He will give you more time. Então Ele vai dar força, Ele vai dar tempo. He will give you more care for your family, Ele vai cuidar da sua família. right? Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Yeah. Não levem bolsa, nem saco de viagem, sandálias, não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para você. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali estiver e digam, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó dessa cidade eu sacudo contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Wow. Do you know, guys, that we experience this in CDA? Nós experimentamos isso Yeah. e fizemos isso em Conceição do Araguaia. We experience this. And you know the history, right? E vocês sabem de uma parte da história. Somehow we came to the city and we spoke what the Father Nós spoke. fomos a essa cidade e falamos tudo que Deus nos comandou. We was only reading the Bible, A gente só lia a Bíblia. right? We didn't say anything from Nada ourselves. fora da Bíblia, nada de nós mesmos. But many leaders come against us, right? And there is people who responded to us. Houveram muitas pessoas contra, mas aqueles que responderam. And
You are the fruit of this. E vocês são frutos disso. Can you see it, guys? This is Você life. entende isso, querida? I told you this because you must observe how it's work. Você precisa observar como a obra acontece. This is real. Isso é real. So, Jesus says that find a person of peace. Jesus disse, encontre a pessoa de paz. Find a person that have place for Uma God. pessoa que tem lugar no coração para Deus. And this is what you do when you evangelize, guys. Isso é o que você faz quando evangeliza. That you find a person that's ready for the gospel, ready for Jesus. Você encontra aqueles que estão prontos para a mensagem do evangelho. And when you find him and make him, and he feels interesting to listen more, E quando você o encontra e ele ouve, start to contact him. Start to você teach him. mantém o contato para ensinar a pessoa. Teach him how to live in this life, Ensinar a viver, like we do with you, como nós fizemos com vocês. right? This, if you love God, if you love Isso Jesus, é se você faz, se você ama a Deus. you will care for His sheep, Porque se você ama, você irá se importar. right? So, another thing about social media. Outra coisa, queridos, mídia social. Guys, we're living in generations that's everything in social media today. Queridos, nós estamos numa geração que tudo está na mídia. Social media can reach to the whole planet, A mídia hoje alcança o mundo inteiro. right? So, we need to invest in social media. Então nós precisamos investir na mídia social. We need to think together in creative Nós way precisamos juntos desenvolver de forma criativa, and someone be responsible for this. em responsabilidade. You know, because social media somehow maybe we really not consider it, Porque a mídia social talvez vocês não estão considerando, but actually if you look at yourself you will find the quarter of your day it's on your mobile. mas se você observar a sua própria vida, no mínimo um terço da sua vida é no telefone. Right. So guys, we would like to think about this. Então nós precisamos que vocês pensem a respeito Social disso. media, it's a great tool to Porque a use mídia it social é uma grande ferramenta to spread the kingdom of para God. compartilhar o reino de Deus. So